E aí essa globalização da economia, né, a gente vai ter todo esse contexto aí da informação, então o surgimento das tecnologias avançadas, todo esse processo foi expandindo, né, fazendo com que se expandisse todo o conhecimento. E a gente hoje tem toda essa tecnologia aí que facilita o comércio, o serviço a nível mundial. Por isso que é a globalização da economia, né? Essa é a forma de relação aí mais estreita que a gente vai ter aí entre os países por meio da inovação da tecnologia. E essa ela tem contribuído bastante em todo o território mundial, tá? E tem cada vez mais aí intensificado por meio da tecnologia da informação, tá bem? Então, é conhecido também o capitalismo informacional. E aí todo esse processo a gente vai ter aí diversos acontecimentos, tá? Em todo esse período. Aí a gente sabe da existência aí da relação de poder entre os países, cada um que queira ter mais poder econômico do que o outro, e aí diversas guerras, diversos conflitos em todo o território a nível mundial, tá? E tudo isso vai nesse contexto aí econômico. Quem tem mais poder econômico os que vão obter mais poder aí a nível mundial. É nesse contexto aí que a gente vai ter a questão do capitalismo, que é algo que a gente precisa ter atenção, causa bastante desigualdade, tá? Social, como a gente viu aí ao longo do tempo. Quem tinha poder mandava, e quem não tinha poder econômico, né, mandava, e os demais tinham que obedecer. E a gente vê essa desigualdade, uns com mais, outros com menos aí dinheiro, né? Mais precisamente a gente fala de economia, fala em dinheiro, tá? E aí a gente vai ter todo esse contexto aí das desigualdades. E isso para falar da questão histórica do surgimento da desigualdade. E hoje isso tem cada vez mais ultrapassado, a gente tem visto um contexto mais diferenciado, né, do que do princípio. Cada vez mais a desigualdade ela vai acontecendo, tanto da questão econômica, né, quanto outras questões também. Até quando a gente fala de conhecimento, a gente fala do acesso à educação, né? A gente também vai ter essa desigualdade aí, no sentido de uns terem acesso e outros não. Ainda é algo que acontece bastante no mundo, tá? Então a gente tem todo esse contexto que a gente precisa debater, precisa conhecer e entender e buscar melhorar aí o modo de vida das pessoas, combater essa desigualdade aí. A gente consegue contribuir, tá? Quando a gente consegue aí dar acesso às pessoas a determinadas coisas básicas, tá? A gente consegue que as pessoas tenham acesso à educação, acesso à saúde, à moradia, coisas básicas que contribuem para o combate às desigualdades, tá bem? É uma saída, não é fácil, mas ainda é algo que é necessário e que é possível quando a gente consegue aí cada um fazer a sua parte, né? Cobrar, exigir os direitos, todo esse contexto aí de combate aí para que as pessoas possam ter uma vida tranquila e viver bem a nível social e a nível pessoal, tá bem? E a educação é uma saída, né? Quanto mais informação a gente tem, a gente vai conseguir aí buscar mais, argumentar mais, conhecer mais e conseguir mais aí melhoria de vida. E aí nesse contexto, né, que eu falei para vocês, todo histórico de desigualdades, aí é nesse momento que a gente tem o surgimento aí da divisão entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Então, os países que mantinham esse poder, né, esse poder econômico, uma certa independência aí financeira, são considerados países desenvolvidos. E os países que necessitavam de ajuda dos demais
eram considerados os países subdesenvolvidos, que era justamente, em sua maioria, os países que foram colonizados, tá? Por outros países. E aí, a nível mundial, a gente tem aí o mundo, tá? Sua divisão. Então, os países que estavam aqui, nessa parte de cima, eram considerados, a sua maioria, os países desenvolvidos, por ter o domínio do capital financeiro, toda essa questão das indústrias, tudo isso fazia com que esses fossem considerados desenvolvidos. E abaixo da linha do Equador, a maioria eram considerados países subdesenvolvidos, tá? E aí a gente vai ter diversos países aí que foram colonizados por esses outros países ditos desenvolvidos. Todo esse contraste aí, esse contexto de desigualdades, tá bem? A nível mundial. Porém, na atualidade, a gente vai enxergar uma diferenciação. O que acontece? Nessa época, né, naquela época, esses países que estavam aqui abaixo, em sua maioria, é claro que não são todos, mas boa parte, por isso que a gente vai ter essa divisão aí norte e sul, tá? Né? Norte e sul. Então, esses países, eles davam assistência a esses demais países, né? Em termos de ajudas, de relações, aí no sentido de tentar fazer com que esses países se desenvolvessem. Porém, na atualidade a gente vai ter uma diferenciação. Então, os termos desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, já são termos que não são muito utilizados na atualidade, tá? A gente já não faz uso mais desses termos, porque a gente já vê uma outra configuração a nível mundial, tá bem? Então, esses países aí que eram ditos subdesenvolvidos, na atualidade a gente chama eles de países em desenvolvimento. Por quê? Porque em sua maioria a gente já vai ter aí um cenário diferenciado, né, do passado. A maioria já consegue andar com as suas próprias pernas, vamos falar assim, né? Já conseguem ser bastante independentes em termos financeiros, né? Quando a gente fala aqui dessas divisões, a gente fala muito de termos de economia, tá? Porque o que acontecia? Esses países eram muito dependentes desses outros países desenvolvidos. Então, a gente tinha todo um processo de empréstimos financeiros para a melhoria desses países e todas essas questões. Porém, na atualidade, a gente já vê um outro cenário. A gente já vê esses países aí bastante independentes financeiramente, já com suas produções locais, já com todo o seu enriquecimento econômico local. E a gente vê aí a quebra de dependência dos demais em termos de economia. Por isso que são países, na atualidade, chamados de países em desenvolvimento. Tá bem? E esses países ditos desenvolvidos, a gente ainda usa esse termo, né? Mas a gente já traz num contexto mais assim, ditos desenvolvidos, porque muitos deles, têm sua independência econômica, porém essa configuração vai mudando. Alguns deles têm perdeu um pouco dessa independência e tá por meio das relações aí internacionais, por meio de relações com outros países, estão tentando aí manter essa independência econômica. Mas a gente tem uma configuração bastante diferenciada do passado e que chama bastante atenção aí devido a toda a questão. Então a gente vai ter aí essa modificação de termologia, porque a gente tem também a modificação de vivências de economia desses países. A gente tem aí cada vez mais visto países que eram considerados subdesenvolvidos, bastante desenvolvidos economicamente, bastante independentes economicamente, o que é bastante favorável, né? Que cada país ele precisa ter a sua economia estabilizada, conseguir andar com as suas próprias pernas, não depender tanto economicamente de outros países.
para que a gente tenha aí um certo equilíbrio aí em termos de país, né? Um equilíbrio no sentido da desigualdade. A gente tinha uma desigualdade muito extrema e hoje a gente já vê uma diferença nesse sentido, falando em termos de países, tá? Desigualdades entre países. A gente já vai vendo aí uma estabilidade maior aí desses países, que é bastante favorável para a economia de todos eles, tá? Porque aí eles vão, por meio dos acordos, contribuindo um com o outro, e aí quando a gente entra no contexto da geopolítica, da geopolítica e das relações internacionais, tá? Onde a gente vai ter toda uma relação aí entre países em termos de política, né? Por isso que a gente chama de geopolítica, porque a geografia ela faz o estudo também dessas políticas aí que se dão por meio dos países, como é que se dão essas relações entre países, relações essas que são importantes para a economia de todos os territórios, para também a minimização de conflitos, tá? O que acontece? A gente tem países produtores de X produtos, ricos em X matérias-primas, e tudo isso são importantes para o país e traz a melhoria da economia. Então, muitos países dependem de outros países em termos de produtos, vamos dizer assim. Sei lá, vamos dizer que o país X depende do minério de ferro do Brasil para produzir, né, produtos aí por meio dessa base aí primária. Então, o que acontece? Se ele não tem uma relação muito boa com esses dois países, esse país que depende, que precisa dessa matéria-prima, vai ter dificuldade, porque ele necessita de uma boa relação para poder ter a compra, né, desse produto. Então, todo esse contexto de relações entre países só contribui para a melhoria de cada país, tá? Dessa forma, todos ganham por meio desses acordos de paz, né? Quando a gente fala aí dos conflitos maiores, de guerras e toda essa questão, os acordos de paz são bastante importantes para que a gente consiga minimizar aí, porque nesse contexto a gente só tem a população, né, que sofre com todos os males que ocorrem nesses territórios. Então, se a gente consegue estabelecer boas relações, a gente consegue aí ter uma sociedade que consiga viver mais tranquila, né, que consiga ter uma vida mais tranquila e sem conflitos maiores. Então, a gente tem todo esse contexto aí dentro das relações aí internacionais entre os países, nessa relação geopolítica, né, políticas existentes aí entre os governos para a melhoria de cada país. E aí, né, nesse contexto da geopolítica, a gente vai ter aí uma relação entre, né, o que seria essa geopolítica, o que seria esse estudo. Ele está por meio do poder político nacional, tá? É uma análise qual é o poder que cada país tem no seu território, tá? E o contexto do espaço geográfico que esses se encontra. Por quê? Porque cada país ele vai ter a sua característica, né? Seu poder nacional aí em diversos aspectos e a sua localização no mundo, né? No espaço geográfico é determinante para que ele mantenha certas relações. Então, assim, essas duas questões, elas são bastante importantes. Essa relação é bastante importante aí para que a gente tenha um contexto específico de entendimento dos países, tá? Então, essas relações ela tá nessa questão da geopolítica. Qual é a política, né, o poder político nacional que a gente tem, né? Qual é o poder político que a gente tem naquele país e onde é que ele está inserido aí no mundo. Então, isso vai determinar aí como é que esse país ele vai se apresentar no contexto mundial.
E aí a geopolítica, ela vem no sentido aí de duas finalidades bem específicas que nos diz muito aí nesse contexto. Uma das finalidades é orientar a atuação dos governos no cenário mundial. Então, quando a gente faz a análise de cada território nacional, né, de cada país, a gente vai conseguir informações essas que vão contribuir contribuir na gestão aí do país. Então, cada governo ele vai saber lidar com esse determinado território, esse outro país, porque o conhece e sabe como são as suas relações de poder político, tá? Então, se eu tenho todos os países, tenho uma análise de cada tipo de governo, né, de poder político de cada país, eu vou ter aí conhecimento para saber me relacionar com esse outro país. Então, eu tenho um país, tá? Eu tenho um poder político no meu país e quero manter uma relação com o outro país. Então, para conseguir essa relação, eu preciso saber como é que ocorre esse poder político lá, né? Como é que o governo de lá atua, como é a sua forma de agir, de pensar e como é que aquela nação ela vive. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo ver a melhor forma possível de me relacionar com esse outro governo. Então, é assim que a gente vai ter aí uma conexão entre dois poderes políticos, aí, duas nações, né, dois países. E 2, 3, 4, né, depende aí. Então, se a gente conhece cada um, a gente consegue estabelecer uma relação boa aí e que todos consigam aí serem favorecidos. Então, uma das finalidades da questão da geopolítica é orientar a atuação dos governos no cenário mundial, tá? E uma outra finalidade é a permitir uma análise mais precisa das relações internacionais. Então, essa a gente pode analisar no sentido que a gente tem a relação do país X com o país Y, tá? Esses dois se conhecem, mantêm uma relação. E eu sou um país Y, X, Y, eu sou o país A. Então, eu quero manter uma relação também com esses países. Então, se eu tenho uma análise mais precisa das relações que existem entre esses outros países, eu consigo ter conhecimento e formalizar uma forma de também manter a relação com esses dois. Então, a gente precisa aqui conhecer a realidade de cada nação, né, de cada país, e também conhecer as relações existentes entre os outros países, para poder eu também conseguir me relacionar com esses outros países, porque existe a relação entre um país e outro, e existe um outro terceiro país aí que quer manter uma relação com esses dois países, mas ele precisa também conhecer a relação entre esses dois países. Então é basicamente assim, eu tenho um país, tenho um outro país, então esses dois países mantêm relações, tá? Né, relações econômicas, relações diversas, tá? Tem uma boa relação, o país A e o país B. Então, eles dois têm trocas de relações, um conhece bem o outro, né? Conhece bem o poder político de cada um. E eu tenho um terceiro país. Então, quando a gente fala do análise mais precisa das relações internacionais, a gente está falando aí de países, né? De diversos países. Aqui eu trago 2 países. Então, eu sou esse terceiro país e quero me relacionar com esses 2. Então, para eu conseguir me relacionar com esses 2, eu preciso conhecer a relação existente entre esse e esse, entre o A e entre o B. Se eu sou o C e consigo entender, conhecer com mais detalhe, com mais precisão a relação existente entre A e B, eu vou conseguir manter uma relação aí com ambos, tá? Então aí a gente vai ter diversas redes de ligações
entre países. Então, a geopolítica está nesse contexto do poder político de cada país e sua localização no espaço geográfico. A gente sabe da existência de diversos conflitos, né, entre países, tá? A sua localização no espaço é bastante importante para a gente entender esse contexto. Por exemplo, a gente conhece diversos conflitos existentes, por exemplo, no Iraque, né? Então a gente sabe os conflitos que existem lá. Então a gente quer entender melhor, a gente faz uma análise, um estudo do poder político daquele país, o que é que ele tem, o que é que ele não tem, o porquê desses conflitos, com quem é que ele está tendo um conflito, o motivo daquele conflito. Então tudo isso está dentro de uma relação aí. Então a gente tem esse país e ele tem conflito com esse outro país. Como é que eu vou conseguir manter relação com ambos? Não é? Porque aqui, por exemplo, vamos ter o país A e o país B. Então vamos mudar. Vamos dizer que os dois não têm aí uma boa relação, tá? Então, país A e país B não tem uma boa relação, porém eu sou um país C e quero manter uma boa relação com esses dois países. Como é que eu vou fazer, né? Porque se ele não se dá bem com esse, como é que eu vou conseguir ter relação com os dois? Então, eu preciso conhecer o país A, tá? A sua política e o poder político que o país A tem, e o poder político aí, a relação, como é que é o país B. E a partir daí pensar estratégias, maneiras de conseguir manter uma relação com o país A e com o país B. Não é fácil, porque esses dois têm conflitos, porém eu posso manter relação com os dois países, mas para isso eu preciso conhecer bem, né, de forma bem precisa aí a relação internacional existente para conseguir manter uma relação também com esses países. Então, a geopolítica é bastante importante, né? A geopolítica, essa que estuda a análise do poder político nacional e a sua localização no espaço geográfico. Quando eu conheço a realidade de cada país, eu consigo ver a melhor forma de me relacionar com eles. E isso está todo nesse contexto de relações internacionais, relações essas importantes para todos os países. Quando a gente consegue ter uma boa relação com todos os países, a gente consegue aí avançar, consegue desenvolver, porque a gente vai ter apoio, a gente vai ter aí diálogos, acordos que contribuem para a melhoria de todo o país, tá? Então, é nesse contexto que a gente vai ter esse estudo aí da geopolítica a nível, né, internacional, tá? É justamente esse estudo de cada país, análise, melhor forma possível, como é a realidade de cada um, e partindo da realidade de cada país, a gente vai conseguir aí ver a melhor forma possível de se aproximar, de dialogar e de manter uma relação saudável e que só contribua para todos os países, né? Para ambos que estão ali se relacionando. Então esse aqui é um pouco, eu queria trazer para vocês do entendimento aí dessa análise aí, né? Dizendo a importância de se conhecer e de manter uma boa relação para que esses só venham a desenvolver. Quando a gente tem aí um conhecimento, uma boa relação, a gente só consegue avançar, né? E isso a nível pessoal, eu enquanto pessoa, e isso se multiplica a nível de gestão, a nível de sociedade. Então a gente precisa aí manter essas boas relações para conseguir avançar sempre. E aí, historicamente, a gente vai ter aí diversas tentativas, tá? De conhecer o outro e tentativas de paz. A gente sabe que ocorreram diversas guerras, né? 2 guerras mundiais e outras que ocorreram e ocorrem até hoje, não é? Aí de países no próprio território, tá? De alguns países têm as suas guerras e tudo isso está nesse contexto. Então a gente vai ter, historicamente falando, tentativas, tá? De manter a paz, porém muitas fracassadas, outras não, e tudo isso
está muito em torno da questão da relação de poder, que cada país ele quer deter, não é? E aí principalmente na questão do poder econômico. A maioria dos conflitos, né, das guerras que ocorrem é devido à questão do poder econômico. O país detém um poder econômico e o outro não quer que aquele ultrapasse, então eu vou lá tentar manter o poder daquele território para continuar no poder. Então todos esses conflitos estão nesse contexto. E aí o estudo de cada país vai contribuir para entender como é que está esse conflito e tentar de alguma forma combater. Não é fácil, mas a gente consegue aí manter uma boa gestão, né? Uma boa gestão política, principalmente nesse caso, a gente vai conseguir aí manter aí um equilíbrio para que essas nações elas consigam viver em paz. E isso é bastante importante, é uma realidade. A gente tem diversas guerras, diversos conflitos, pessoas passando bastante necessidade, morrendo, diversas questões assim bastante preocupantes. E a gente precisa, da melhor forma possível, aí, os que possuem o poder nacional de cada país também contribuir nesse sentido. Porque se a gente tem boas relações com esses países, a gente consegue, né, dialogar, a gente consegue de alguma forma tentar pedir, né, para que a paz se estabeleça. Não é fácil convencer, mas não custa muito, né, se a gente consegue manter aí relações. E isso aí a gente tem o poder político nacional que pode contribuir nesse sentido, tá? Para melhorar aí os conflitos, diminuir os conflitos, acabar com os conflitos mundiais, porque esses conflitos só faz, né, a população perder de diversas formas, né? Desde a sua paz, o seu convívio diário, assim como a própria vida. Então, são questões que precisam ser discutidas, que precisam ser pensadas, analisadas com cuidado e necessitam de buscas de melhoria e de fazer com que essas questões aí se resolvam, tá bem? Então é nesse sentido que a gente vai ter todas essas questões aí da geopolítica, essa que é importante, e você, enquanto aluno, pode se aprofundar mais ainda nesse sentido, busque conhecer o seu país, né? A gente pode começar aí buscando entender a questão do poder político do próprio país, do nosso país, e partindo dessa a gente consegue também conhecer os demais países. A gente pode começar pelo nosso, depois avançar para os vizinhos, né, nossos países vizinhos, e sempre avançando, e é assim que a gente vai conseguir entender cada poder administrativo que a gente vai ter em cada país, como é que eles governam, porque o país é dessa forma, tá? Porque o governo influencia muito no cenário aí de como o país ele vai estar a nível local e mundial. E partindo disso a gente pode partir para o global. A partir do local a gente pode partir para o global, né? Para essa análise que é importante para a gente entender como é que se configura o mundo.